Não quero me gabar, mas eu sou um motorista bem habilidoso. Uso as setas, consigo estacionar em paralelo, sempre buzino bem alto às 5 da manhã para dar bom dia pros meus colegas de trânsito. Tá bom, a minha direção deixa muito a desejar, mas alguns motoristas por aí realmente nos deixam envergonhados, realizando truques e manobras insanas que não ensinam nas aulas de direção. Então apertem os cintos, assumam o volante e aproveitem enquanto percorremos algumas aventuras incríveis em terrenos complexos, habilidades fenomenais de empilhadeira e brincadeiras com cargas pesadas, com esses motoristas verdadeiramente engenhosos. Quando eu aprendi a dirigir, o meu instrutor me disse para verificar os espelhos a cada 5 segundos e manter as mãos às 10 para as 2 no volante. Mas para o nosso primeiro motorista incrível, esse conselho parece meio inútil. Esse piloto surreal é Bartosz Ostalowski, um piloto profissional de drifting da Polônia que dirige só com os pés. Quando Bartosz tinha 20 anos, ele sofreu um acidente de moto que o deixou com lesões que alteraram sua vida, custando seus braços. Mas, incrivelmente, a lesão não o impediu de perseguir seu sonho de se tornar um piloto profissional. Em vez disso, o jovem piloto aprendeu a dirigir novamente com os pés, aprendendo a ligar o carro, acelerar, frear e guiar sem os braços. Agora, eu sei o que você está pensando. Como é que ele usa o freio de mão? Bom, o carro de Bartosz foi totalmente adaptado para atender suas necessidades. O freio de mão foi recolocado como um pedal logo acima do acelerador, e a alavanca de câmbio foi movida para a direita do corpo de Bartosz, permitindo que ele troque as marchas com seu ombro direito. Com essa configuração, Bartosz consegue competir contra, e consistentemente vencer, pilotos com membros plenamente funcionais. Uma conquista incrível que se deve a essa habilidade com os pés. Bartosz coloca suas pernas à prova, e suas habilidades com a direção realmente nos deixam com vergonha. A forma como os pilotos profissionais de drifting circulam em uma pista é bem impressionante. Mas o que exatamente é o drifting? Bem, o drifting envolve fazer movimentos intencionalmente bruscos de direção nas curvas, fazendo com que os pneus traseiros percam aderência na pista e deslizem atrás do carro. À medida que os pneus traseiros começam a derrapar pela pista, os pneus dianteiros mantêm a aderência, permitindo que o piloto deslize ao mesmo tempo em que toca os pedais do acelerador e do freio com precisão meticulosa. Se o piloto usar muito acelerador ou não girar o volante no ângulo perfeito, o veículo vai girar. Ao mesmo tempo, se ele usar muito pouco acelerador e os pneus traseiros não receberem potência suficiente do motor, os pneus dianteiros vão vencer a batalha, endireitando automaticamente o carro e encerrando a derrapagem. Não é preciso dizer que é uma habilidade difícil de dominar, mas quando os pilotos de drifting não estão competindo, eles também precisam dirigir em estradas normais como o resto de nós. Felizmente, o próximo clipe prova que os pilotos de drifting também dominam os fundamentos. Para alguns motoristas, estacionar em paralelo em um espaço apertado pode ser complicado, e sair pode ser ainda pior, mas para pilotos de drifting experientes é um pouco mais fácil, graças a uma técnica de derrapagem chamada passo de caranguejo. A técnica é uma variação de um burnout, que é uma manobra que permite ao motorista manter o carro completamente parado enquanto gira as rodas, geralmente causando fumaça ao fazer com que os pneus de borracha deslizem contra o asfalto. Isso é alcançado freando ao mesmo tempo em que se acelera o motor, graças à predominância das rodas dianteiras no sistema de freio. Se feito corretamente, as rodas dianteiras vão travar, impedindo o movimento do carro, enquanto as rodas traseiras vão superar os freios, girando tão rápido que não terão mais aderência à pista, permitindo que girem livremente. Se o motorista que está realizando um burnout girar as rodas dianteiras para o lado, enquanto toca levemente o acelerador e solta o freio, ele pode acabar fazendo o passo do caranguejo. À medida que os pneus dianteiros aderirem intermitentemente ao asfalto, o carro vai começar a se mover lateralmente. Os pneus traseiros devem seguir suavemente o restante do carro, deslizando lateralmente pela estrada devido à falta de aderência. Essa manobra é incrivelmente difícil de executar, mas alguns pilotos de drifting tornam a manobra um pouco mais fácil usando carros equipados com um ângulo de direção aumentado, um ajuste que permite que as rodas dianteiras girem mais do que em um veículo comum. A manobra parece incrível, mas eu não recomendaria você usar toda vez que precisar estacionar em paralelo. Esses pneus aí estão soltando mais
fumaça que o Snoop Dogg, e depois de um tempo, com certeza eles vão ficar completamente arruinados. Depois de respirar toda essa borracha queimada, acho que a gente pode aproveitar um pouco de ar fresco. Vamos sair do asfalto e partir para a natureza selvagem, para conhecer um grupo de motoristas que gosta de arrasar com uma verticalidade insana. Essa manobra incrível off-road é um exemplo de rock crawling, ou escalada em rochas. Esse esporte extremo envolve atravessar pedras e montanhas em caminhonetes e bugs personalizados e muito resistentes, equipados com pneus de super aderência, suspensão ultra robustas e freios que provavelmente poderiam parar o Superman em seu caminho. O clipe mostra o off-roader profissional Casey Curry subindo a The Tilt, uma parede de rocha no Parque Estadual Sand Hollow, em Utah, nos Estados Unidos. Os penhascos, pedras e dunas de Sand Hollow tornam o local o favorito para os amantes do off-road, e a The Tilt é um dos obstáculos mais desafiadores. The Tilt é uma parede de rocha famosa por ser íngreme, mas quando o vídeo de Casey Curry viralizou em 2021, alguns internautas observaram que foi usada uma pequena trapaça de câmera para fazer o penhasco parecer mais íngreme do que realmente é. Casey parece desafiar a gravidade ao dirigir sua caminhonete em um ângulo próximo de 90 graus, mas ao ver ângulos alternativos da façanha, é possível ver que a inclinação não é tão acentuada como parece. O efeito é exagerado pela visão aérea do drone que gravou o vídeo. Apesar dessa trapaça de câmera, subir a The Tilt ainda é uma conquista impressionante, e esses pilotos off-road regularmente enfrentam alguns dos terrenos mais difíceis do mundo, competindo para ver quem consegue dirigir nas encostas mais íngremes e superar os obstáculos mais perigosos. Cara, só de pensar nisso, eu já fico meio mal de passar em lombada. De um carro personalizado para outro, vamos conhecer um motorista que construiu seu off-road do zero, com algumas manobras de derrapagem extremas em mente. Essa dança sincronizada de derrapagem foi orquestrada por James Carroll, um entusiasta automotivo da Irlanda que constrói e modifica seus próprios veículos. James levou 3 anos e $20 mil para construir esse bug de derrapagem, concluindo o projeto em 2015. Assim que o carro feito por James estava pronto, ele assumiu o volante e gravou esse vídeo, juntando-se a um habilidoso motorista de escavadeira para realizar algumas das manobras de derrapagem mais elaboradas que você já viu. Essa dupla fez um ótimo trabalho, mas eles não são os únicos por aí combinando trabalho em equipe e precisão de alto nível. Confere isso.
Esse operador de empilhadeira em Taiwan foi encarregado de colocar uma caixa no interior de um container de transporte alto, elevado a uma grande altura do chão. Ele conseguiu colocar a caixa dentro do container sozinho, mas para empurrá-la para trás, ele precisava de uma ajuda. Felizmente, uma empilhadeira maior veio ao resgate, facilitando o encaixe com seus garfos e elevando as alturas do sucesso. Trabalho em equipe definitivamente faz a diferença, mas alguns operadores de empilhadeira não precisam de ajuda para realizar o trabalho, sendo capazes de lidar com a tarefa sozinhos. Parece que o Vin Diesel tá passando por tempos difíceis e foi forçado a desistir da carreira em Hollywood para arrumar emprego como operador de empilhadeira. Mesmo que esse empurrador de pallets não seja realmente o Vin Diesel, ele é definitivamente um motorista incrível, capaz de transportar habilmente uma pilha gigante de pallets de madeira, garantindo a classificação de rei do drifting de empilhadeira. Se você olhar atentamente, a empilhadeira nem tá encaixada nos pallets, e o garfo de metal tá simplesmente apoiado contra a fina placa central de madeira na base, permitindo que o motorista deslize delicadamente a pilha pelo chão de concreto. Esse trabalhador tem uma paixão por pallets. Ou talvez esse vídeo tenha sido gravado numa sexta-feira, e ele estava só tentando ir para casa mais cedo. De qualquer forma, ele definitivamente merece um aumento. Vamos passar das empilhadeiras para algo mais resistente. Acredito que foi o filósofo chinês Lao Tzu que cunhou a frase: "Dê um peixe a um homem e ele comerá por um dia. Ensine um homem a usar uma escavadeira e ele fará algumas manobras muito legais." Aquela parada de mão hidráulica pode parecer imprudente, mas para motoristas de escavadeira essas manobras não são tão raras quanto se pensa. Quando um motorista experiente de escavadeira precisa descarregar o veículo de um caminhão maior, nem sempre precisa esperar por rampas ou elevadores para descer. Em vez disso, ele pode usar o braço da escavadeira para fazer uma flexão de 30 toneladas, baixando lentamente para o chão. A manobra pode parecer uma reparação cara prestes a acontecer, mas não é tão danosa quanto parece, porque os braços das escavadeiras geralmente podem suportar cargas que excedem o peso total da própria escavadeira. Esse truque também pode ser usado se um motorista encontrar obstáculos enquanto dirige em um canteiro de obras. Se esse motorista quisesse, ele podia ter passado por cima do cano facilmente, esmagando sob as pesadas esteiras da escavadeira. Mas ele trabalha em construção, não em destruição, então quebrar o cano não era uma opção. Em vez disso, o motorista usou o braço do veículo para passar cuidadosamente por cima do obstáculo, uma esteira de cada vez. As escavadeiras de grande porte geralmente pesam até 45 toneladas, então a maneira como o motorista saltou delicadamente sobre o cano e aterrissou é bastante impressionante. Essa ginástica mecânica definitivamente ganha nota 10. Acredite ou não, eu tenho muito em comum com escavadeiras. Nossos braços são feitos para levantamento pesado, e ambos temos um lado delicado. A maioria das pessoas associa escavadeiras à força bruta e escavação, mas os melhores motoristas de escavadeiras são capazes de usar essas máquinas gigantes de maneira incrivelmente delicada, manobrando-as com grande precisão.
Esse motorista é o pesadelo dos donos de fliperamas, porque ele é capaz de operar essa escavadeira como uma máquina de garra, usando sua caçamba para empilhar 2 garrafas de cerveja vazias e uma bola de golfe no topo. É um truque de festa bastante incrível, embora eu não recomende aparecer em uma festa com uma escavadeira. Provavelmente você não seria convidado de novo. Se os jogos de bebida não são seu forte, então a gente pode jogar um clássico antigo, cara ou coroa. Em uma estranha combinação entre cara ou coroa e jogo de arremessar discos, essa peça de entretenimento no local de trabalho desafia os operadores de empilhadeira a colocar uma moeda no chão e depois lançá-la e pegá-la com a empilhadeira. Isso requer um grande grau de habilidade e precisão, com as forças descendentes e de tração do garfo agindo contra a fricção do chão para lançar a moeda na hora certa. Alguns operadores levam esse truque um passo adiante, equilibrando a moeda no topo de uma garrafa d'água sem derrubar a bebida nem deixar a moeda cair. O truque é muito legal, mas eu não recomendaria jogar cara ou coroa com um motorista de empilhadeira. Vai que eles não sejam bons perdedores. Vamos passar de moedas para estacionamento, enquanto observamos outro motorista incrivelmente preciso. Motoristas de entrega têm uma reputação bem ruim por estacionar em ciclovias, bloquear entradas de garagens e danificar pacotes. Mas esse motorista de caminhão da FedEx é o melhor dos melhores, capaz de fazer marcha ré com seu caminhão em um ângulo aparentemente impossível e estacionar seus pacotes com precisão. E com esse motorista habilidoso no quadro de funcionários da FedEx, só tem uma coisa a ser dita: a UPS que se cuide. As habilidades de manobra desse caminhoneiro são bastante impressionantes, mas ele tem um competidor à altura. Traduzindo, o slogan da Toyota é "Vamos a lugares", e esse caminhoneiro está honrando a empresa, provando que até mesmo os maiores veículos da Toyota podem ir para quase qualquer lugar. O caminhão é um transportador de carros, levando um Toyota Prius PHV GR Sport para competir no Super GT, o mais alto nível de corridas de carros esportivos no Japão. Mas esse caminhoneiro teve que se concentrar na precisão, não na velocidade, e conforme ele contorcia o caminhão para se encaixar em uma curva apertada dentro de um túnel pequeno, suas habilidades ao volante ficaram claramente visíveis. Por mim, a equipe do Super GT podia demitir o piloto de corrida e colocar esse cara aí no lugar. Com essa precisão milimétrica, instintos e abordagem metódica para dirigir, tenho certeza que ele ia conquistar um lugar no pódio. De túneis para pontes, esse próximo motorista tem um motivo ainda mais urgente para ser preciso. Será que ele vai conseguir? Bom, por que você mesmo não dá uma olhada? Essa minivan pode ser feita para mães de família, mas a pessoa dirigindo está claramente pronta para algo mais radical, saindo da estrada para fazer um atalho perigoso sobre uma vala. O carro que a pessoa está dirigindo é um Wuling Hongguang, uma minivan chinesa que pesa cerca de 1,3 tonelada. A maneira como o motorista equilibra o veículo pesado em 2 troncos finos é incrivelmente impressionante, e um movimento errado teria destruído completamente o carro. Esse ato de equilíbrio é coisa de circo, mas
mas aquela vala era relativamente rasa e alguns obstáculos são ainda mais difíceis de atravessar. O Portão do Céu é um arco natural formado nas rochas da montanha Tianmen, na China. Na numerologia chinesa, o número 9 é considerado sorte. Então, para manter o tema de significado espiritual que essa maravilha natural transmite, o acesso ao portão é feito por uma estrada com 99 curvas fechadas, levando a uma enorme escadaria com exatamente 999 degraus. Subir as escadas parece um pesadelo absoluto. Então, em 2018, o piloto de corrida Ho Ping-tung decidiu subi-las de carro. Essa façanha na escadaria foi encomendada pela Land Rover para comemorar o lançamento do novo Range Rover Sport, um esforço para provar que o SUV podia enfrentar os maiores obstáculos do mundo. Foram 21 minutos e 47 segundos dirigindo direto por curvas fechadas e escadarias, mas com a estrutura elevada do veículo ajudando a evitar ficar preso nos degraus, Rompin alcançou o topo parando no Portão do Céu. A vista do topo era muito bonita, mas infelizmente as escadas não levam realmente aos portões celestiais, e tudo que Rompin conseguiu foi uma longa jornada para descer tudo de volta. Mas não fica triste, Rompin. Se você quiser descer rápido, esse próximo motorista tem um método muito legal. Escavadeiras não são exatamente conhecidas por sua velocidade, mas esse operador habilidoso transformou seu veículo em uma prancha de snowboard, girando as esteiras de lado e deslizando até o pé dessa colina gelada. Claro, existem 1 milhão de maneiras de um truque assim dar errado, desde quebrar as esteiras da escavadeira até tombar ela completamente. Então, se você se deparar com uma escavadeira destrancada no topo de uma colina gelada, definitivamente não tente repetir isso. Obviamente, truques como esse devem ser deixados para profissionais. E falando em profissionais, aqui vem mais um agora, em alta velocidade. Enquanto esse piloto de corrida terminava uma volta, ele decidiu fazer um pouquinho de exibicionismo, derrapando sobre a linha de partida e girando seu carro em uma volta completa de 360 graus. Você pode argumentar que essa derrapagem foi só um acidente de sorte, mas o fato é que ao terminar a derrapagem o motorista conseguiu recuperar o controle e enfrentar perfeitamente a primeira curva, derrapando e mantendo a velocidade. Sim, eu tenho a sensação de que esse cara sabe exatamente o que está fazendo. Só de assistir esse vídeo eu já fico meio tonto. Depois de todos esses giros eu preciso de alguma coisa para acalmar o estômago. Que tal uma xícara de chá? Motoristas de caminhão muitas vezes passam até 14 horas por dia na estrada, um estilo de vida cansativo que é mantido com rádio e cafeína. No Reino Unido, os motoristas de caminhão sustentam esse hábito bebendo xícaras de chá, e em 2021, motoristas de caminhão em toda a Grã-Bretanha e Europa expressaram sua paixão pela bebida britânica participando do desafio viral do saquinho de chá. Essa trend na internet tratava de condução precisa, desafiando motoristas de caminhão ao redor do mundo a fazer uma xícara perfeita de chá com seus caminhões grandes. A trend exigia precisão absoluta, forçando os motoristas a usar seus espelhos para dar ré até uma xícara, antes de abaixar a suspensão cuidadosamente para mergulhar o saquinho de chá na água quente. Alguns dos motoristas até saíram do caminhão para tomar um gole, provando que tinham feito uma xícara de chá decente. Só fiquei desapontado que nenhum deles tinha um bolinho para acompanhar. Certamente eles guardam essas coisas no porta-luvas. Caminhões de carga são os maiores e mais poderosos veículos nas estradas, e eles são capazes de transportar cargas muito maiores do que aqueles saquinhos de chá. Confere aí.
Esse caminhão está transportando uma pá de turbina eólica de 57 metros, levando-a cuidadosamente a um parque eólico na Escócia. Como você pode ver nessa filmagem acelerada da empresa de turbinas eólicas Vestas, fazer com que a pá passasse pela ponte exigiu uma curva bem fechada, mas felizmente o caminhão do motorista foi especialmente modificado para permitir que ele fizesse uma curva de 90 graus sem desconectar do reboque que transportava a carga. Missões de transporte enormes como essa exigem um planejamento meticuloso em cada etapa da rota, medindo as folgas e modificando as alturas dos reboques, nesse caso resultando no reboque passando por cima das proteções da ponte. E se isso aí é a pá, eu queria ver como é que eles transportam a torre da turbina eólica. Como é que é, produção? Temos imagens disso também? E é ainda mais impressionante? Que beleza, hein? Ô editor, roda o vídeo aí pra gente. Esse cilindro gigante é apenas uma seção da torre de uma turbina eólica, sendo transportado pela vila de Ederney, na Irlanda do Norte. O tamanho da carga obrigou o motorista a levar o caminhão para a calçada, e ele chegou tão perto daquela loja de peixes e batata frita que eu tenho certeza que ele pôde sentir o cheiro da gordura e do vinagre. Se fosse eu, já esticava o braço para fora e pegava um bacalhau empanado. Mas, falando sério, essa curva ultra estreita destaca realmente o quanto o planejamento dessas operações de transporte tem que ser preciso, sem mencionar a habilidade ao volante. O motorista conseguiu contornar a curva suavemente e sair da vila, mas outras cargas são tão grandes que os motoristas que as transportam precisam de um pouco mais de espaço para manobrar. Essa é uma carga grande. Esse tubo gigante é um divisor petroquímico, uma peça de equipamento de 800 toneladas e 97 metros de altura, mais alta e mais pesada do que a Estátua da Liberdade. O divisor pode ser usado para separar misturas químicas complexas e separar várias substâncias químicas individuais umas das outras. Esse divisor em particular está sendo transportado para o complexo petroquímico de Heartland, em Alberta, no Canadá, e é tão pesado que exigiu 4 caminhões de carga para puxá-lo simultaneamente para a estrada. A forma como os motoristas trabalham juntos para transportar o divisor é impressionante, mas incrivelmente lenta. Eu ia odiar ficar preso atrás desses veículos durante o meu trajeto matinal, mas outros motoristas da construção descobriram maneiras de tornar seu trabalho um pouco mais rápido e eficiente. Esse motorista de construção tá se saindo bem ao descarregar esses tubos de concreto pré-moldados de forma rápida e eficiente. Os tubos são incrivelmente pesados, então descarregá-los geralmente envolve bastante força bruta. Esse motorista engenhoso descobriu uma maneira de usar sua inteligência em vez da força, desenvolvendo uma nova técnica que envolve dar ré lentamente com o caminhão para fazer os tubos rolarem pela carroceria, antes de acionar os freios e avançar lentamente para colocá-los no chão. Dito isso, os tubos são surpreendentemente frágeis. Então essa técnica de economia de tempo é a definição de alto risco e alta recompensa. Um movimento errado e o motorista pode dizer adeus a esses tubos e ao seu emprego. Isso aí é pura comédia. Mas embora esses caras que quebraram os tubos possam não transbordar de talento e habilidade, tem muita gente com as duas coisas no mundo insano da competição de condução de caminhões. Quando você pensa em esportes, provavelmente imagina arremessos, touchdowns e gols. Mas para os caminhoneiros mais apaixonados, um esporte motorizado extremo faz com que todos esses jogos pareçam brincadeira de criança. A competição de condução de caminhões é um esporte que testa a velocidade, precisão e agilidade de um caminhoneiro ao volante de um veículo de grande porte, por meio de uma série de testes de habilidade. E o negócio é muito louco.
Parecido com um show de cães em um mundo paralelo, onde as pessoas têm caminhões enormes como animais de estimação, realizar esse zigue-zague acelerado e testes de frenagem é incrivelmente impressionante. Mas nesse mundo de caminhões grandes e fumaças de escapamento, um evento se destaca acima de todos os outros, atuando como o Super Bowl, a Copa do Mundo e o Festival Eurovision da Canção combinados. A competição de motoristas da Scania reúne os melhores caminhoneiros de 30 países europeus e os coloca uns contra os outros. Os motoristas participam de uma série de eventos intensos, incluindo um jogo chamado Derrube o Rei, que verifica quem consegue derrubar mais postes vermelhos com seu caminhão em um determinado período sem derrubar nenhum poste azul. Eles também participam de um desafio que envolve realizar manobras equilibrando um enorme recipiente de água na parte de trás de seus caminhões. O caminhão com mais água no final vence. Após várias rodadas de competição acirrada, os 3 melhores motoristas chegam à grande final, onde disputam um último desafio. Esse desafio final pode mudar a cada ano, e competições anteriores apresentaram jogos intensos de Derrube o Rei ou um concurso chamado Super Z. Nesse desafio, os motoristas são obrigados a dar ré em uma pista apertada em formato de Z, e em seguida eles têm que voltar pela pista derrubando um conjunto de postes vermelhos colocados nos cantos do Z, sem derrubar nenhum dos postes azuis que os cercam. Como você pode ver nesse vídeo, completar o Super Z requer uma quantidade incrível de calma e precisão, porque os caminhoneiros dão ré ao redor das curvas fechadas de Z e derrubam os postes sem margem para erros. O caminhoneiro que completar a pista e derrubar os postes vermelhos primeiro será coroado vitorioso, e esse campeão vai receber um troféu, um caminhão Scania personalizado no valor de $100 mil e uma vida inteira de glória, provando que quando se trata de condução de caminhões, ele é o melhor dos melhores. Agora estaciona aí e coloca em ponto morto, porque isso é tudo por hoje. Qual motorista incrível mais te impressionou? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.